E já voltamos com o terceiro e último bloco do programa dessa semana, um programa com bastante profundidade dentro da visão do Apocalipse sobre os juízos, o juízo sobre Babilônia, que é o tema que estamos estudando com os nossos convidados, os pastores Jean Paiva e Vanderlei Dornelles. Chegamos na última parte aqui do tema dessa semana, que é um tema bastante importante. E aí vem aqui uma descrição bastante interessante das 7 cabeças daquela besta, daquele poder. Como é que a gente pode entender aqui, pastor Jean, a sua visão, esse tema especial, está aqui em Apocalipse capítulo 17, como você vê esse tema? Pastor, eu gostaria de ler o texto bíblico, Apocalipse 17, verso 9, diz assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e que não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, fica claro na Bíblia que as 7 cabeças são 7 reinos, não apenas um rei, não apenas um império, mas 7 reinos que dominaram ou perseguiram o povo de Deus. Nós já comentamos aqui, desde a época do Egito, aí você vem Egito, aí depois você tem os assírios, que perseguiram também o povo de Deus, e sempre usando as leis do Estado para causar essa perseguição, para causar às vezes morte ao povo de Deus. Depois os assírios vêm Babilônia, depois os medos e persas, depois Grécia, depois Roma. Então, quando João tem a visão, o império que estava dominando ali era o Império Romano. Então, e depois de Roma, ele entende, a Bíblia fala, que haveria um poder que seria um poder religioso, que partiria depois. Só que esse poder receberia uma ferida mortal, mas que depois ela seria curada. Então a gente subentende aqui, a gente entende, e vários autores pensam assim, que o que sucede depois é um poder religioso, romano, religioso, que atua no período medieval, e depois ele sai de cena do período medieval, mas que volta em seguida para continuar dominando o mundo todo, e sempre em união agora, tentando união com o Estado, né? Então, basicamente, a explicação desse texto tem de ver com todos os impérios que, de alguma forma, perseguiram o povo de Deus ao longo das eras. E a sua visão também, Dornelles, sobre esse assunto, que é um assunto bastante importante aqui do nosso tema semanal? Bom, aqui nós estamos muito longe da cultura do mundo bíblico, então precisamos de pensar muito, né, para reunir elementos para entender as figuras. Mas o profeta, quando via isto, ele devia entender quase que de imediatamente, de forma imediata, porque as figuras monstruosas e os animais, essas feras do campo, eram comuns representações no mundo antigo para os poderes civis, para os impérios, para os reinos, né? Então, especialmente o leão. O leão era símbolo da Babilônia, muitos elementos achados arqueológicos, né, imagens que atestam isto. A chamada paleta de Narmer. Narmer foi um antigo rei egípcio. A paleta de Narmer tem já do ano 3200 uma representação do Egito através de um felino. Então, onças, leopardos, leões e também os símbolos mitológicos, né, como o Leviatã e o dragão, como representação dos impérios. Isso era coisa bastante comum no tempo de João e na cultura antiga do antigo Mediterrâneo. Então, quando Daniel viu as 4 bestas, né, então ele tem o leão, o urso, o leopardo e o 4º animal, né? Aí o anjo diz para ele, esses 4 animais são 4 reis. Ele diz, um rei é a Babilônia, o outro rei é a Pérsia, então são reis no sentido de impérios. Impérios. Então Daniel 7 fala de 4 reis ou impérios, e Apocalipse 17 fala de 7 reis ou 7 impérios. Então o interessante é que no tempo de Daniel, o anjo fala para ele, bom, o primeiro daqui para o futuro é Babilônia, depois vem Pérsia, Grécia, Roma e assim vai. No tempo de João, o anjo fala um pouco diferente. Ele diz, as 7 cabeças da besta são 7 reis. Um existe e 5 já passaram. Então, aquele que existia no tempo de João era Roma. E Roma é o penúltimo, né, na série de Daniel. Antes do chifre pequeno, que representa um quinto ainda. Né?
Então, colocando Daniel 7 e Apocalipse 17 juntos, aí nós temos 4 ou 5 reis, 4 e 1 que se desdobra em 2, né? Em Daniel 7. E Babilônia é o primeiro na série de Daniel. Mas na série de Apocalipse 17, são 7. E no tempo de João, 5 eram passados. Então, os que haviam passado no tempo de João era a Grécia, a Pérsia e Babilônia. Então, antes desses 3, deveria haver mais 2, a Síria e Egito. E daí ele fala, então, após este que existe, que é o 6º, ainda virá mais um. O interessante acerca da figura da besta é que ela tem 7 cabeças, né? O dragão tem 7 cabeças, a besta tipo leopardo, em Apocalipse 13, tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, eles são diferentes, porém, eles têm uma estrutura comum. É como se indicasse que o símbolo muda um pouco, porém, ele tem uma configuração comum que se repete, as 7 cabeças, os 10 chifres. E a besta deve ser vista também da mesma perspectiva da meretriz. Ela não representa um poder que atua num período só da história. Porque em Apocalipse 13, verso 3, o profeta diz assim, e vi uma de suas cabeças ferida de morte. E aí a besta para de agir nos 1260 anos, 42 meses, né? Mas ela tem 7 cabeças, foi ferida numa só, porque ela não continuou com as outras 6, né? É que ela age só por meio de uma cabeça de cada vez. Então, as cabeças são 7 reis, representando 7 impérios, ou seja, cada império tem o seu período de atuação. Eles foram sucessivos, então. Sucessivos, né? Consecutivos, né? E então, quando diz também assim, a besta que era e não é, tem a ver com esta lógica, né, do funcionamento dela. Ela era no período do Egito, deixou de ser. Aí ela volta a ser na Síria, depois ela deixa de ser. Ela volta a ser na Babilônia. Então, tem esse sobe e desce, né? 7 vezes ao longo da história. E nisto ela tenta ser como Deus. Deus é o único que é, que era e que sempre será. Então, quando ele fala com Moisés, né, o grande eu sou, é aquele cuja existência é independente e autônoma, né? A besta representa a tentativa do diabo também de ser como Deus. Então, ela era, ela chegou a atuar, mas ela não é. Só Deus é, né? Então, a besta tem esse mistério, como o Jean disse, né? Ela representa poderes ao longo da história. E tem o 8º, né, que vem antes é a última manifestação dela. E com relação a essa questão, o 8º não saberia profeticamente definir, já que nós temos assim nomes de impérios conhecidos. O 8º não saberia. Bem, em Apocalipse 17, então nós temos 8 elementos, né, relacionados com a besta. As 7 cabeças, depois o 8º. Quando ele diz que a besta também é um 8º, é como se dissesse, ela já agiu por 7 períodos na história. Então ela seria o 8º. E retorna num 8º. Em Apocalipse 13, que é uma visão paralela, então nós temos 7 elementos também. Tem a besta de 7 cabeças e depois tem a imagem da besta. Então são 8 novamente. E aí, se os 2 capítulos podem ser colocados em paralelo, então o 8º deve ser a fase da atuação da imagem da besta. Que a besta é ferida de morte, mas depois ela volta, né? Ela volta em outra circunstância, em outra geografia, mas é a mesma estrutura de poder civil, político, né, que é associada ao poder religioso. Então, em Apocalipse 13 está previsto um período de intolerância no tempo do fim, antes do estabelecimento do reino de Deus. O poder civil ou político, o império da terra, que vai dar suporte ao poder religioso, deve ser o representado pela imagem da besta e pelo 8º rei. É a minha conjectura a respeito. Tá ok. E dentro do estudo do Apocalipse, cabem as conjecturas, né? Sim. Bem estruturadas e bem explicadas. No Apocalipse a gente vai tateando, né? Nós falamos de perspectivas, né? Até que as coisas se cumprem, a gente veja a realidade. Pois é, na semana passada o pastor Leonardo Nunes falou aqui no programa o seguinte, olha, tudo que se refere ao futuro, a gente tem que ter um cuidado, né? Para afirmar, vai ser assim, 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 assim. A gente diz, provavelmente, porque as coisas ainda não aconteceram, muitas delas, mas aquilo que está historicamente comprovado, como é o caso desses impérios mundiais, né? Ajuda a gente a fazer uma projeção para o futuro. Por isso que é importante estudar, né, aquilo que passou, entender os símbolos atuais, para a gente entender ou buscar um discernimento para uma linha interpretativa daquilo que vai acontecer no futuro, né? E pastor, esse 8º rei aqui, o reino, né, essa 8ª força mundial, é algo bastante assim para nos preocupar.
Porque, de acordo com a profecia bíblica, aqui se funde tudo que é malefício dos impérios que já passaram dentro dessa oitava força mundial. Religiosa, porque daí tem de ver com a meretriz, e besta, que é poder, que tem de ver com a questão do Estado. Né? Então, essa união igreja-Estado, somando todas as características, por exemplo, do Egito, de idolatria, dos assírios, que matam sem dó, né? Da Babilônia, riqueza, pompa no mundo todo e honra no mundo todo. Enfim, todas essas características maléficas dos impérios que já passaram se unem agora nesse último ataque satânico para tentar enganar o maior número de pessoas e tirar o maior número de pessoas das mãos do Senhor. Interessante. Pegou, assim, características, né? Exato. De cada características fortes, poderosas e agressivas em muitos aspectos de todos os impérios, né? Bom, a gente chega aqui num ponto, já buscando o encerramento aqui do programa, ainda temos alguns minutos, mas para a gente entender um pouco mais sobre aqui o que se diz sobre o juízo de Babilônia, que é o nosso tema aqui de quinta-feira, o nosso último tema que vamos estudar em nosso manual de estudos, falando aí sobre os 10 chifres, que também são poderes. Como é que nós podemos entender essa questão dos 10 chifres dentro desse contexto aqui de Babilônia? Bem, os 10 chifres pertencem à besta, não é de uma das cabeças dela. Então, é um fenômeno, é uma característica da besta toda como um símbolo, né? E pensando que as cabeças, como o anjo diz, representam os reis e impérios, possivelmente os 10 chifres representem os reis que se aliam ao império. Só pode haver uma condição de império quando um poder maior tem aliados que assumem a sua agenda política e aqueles reis que são vassalos desse poder maior. Então, assim que se constituiu o Império Egípcio, assim que foi o Império Babilônico, Romano, né, e etc. Então, os 10 podem ser uma representação dessa multiplicidade de reinos, né, que se associam ao império, e daí todos eles, então, se colocam a serviço do poder religioso. É interessante, né, que Apocalipse 17, 18, depois até o capítulo 19, 20 e 21, acho que a grande questão aqui, né, é que o mal é previsto ter um fim. É diferente das mitologias, é diferente das correntes religiosas não bíblicas, né, em que o mal existe de forma indefinida e interminável. Então, esses símbolos que são aqui tomados como metáforas do domínio do mal, todos eles são executados por Deus, eles são aniquilados, né? Então, há primeiro um juízo da meretriz, capítulo 17, verso 16, diz que ela é queimada no fogo. Capítulo 19, verso 19, diz que a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. E depois, capítulo 20, verso 15, diz que o dragão é lançado no lago de fogo. Então, ou seja, Deus tem... Do fogo ninguém escapa, né? Do fogo acabou. Né? Interessante que em Gênesis 3,15 diz que a serpente seria atingida na cabeça, mas o golpe na cabeça dela não a destrói. A besta é golpeada na cabeça, mas ela depois volta, né? Porém, a Apocalipse termina com esta perspectiva, né? Deus vai acabar com o domínio, né, do mal, da corrupção, da perversão, né, da perversidade, da maldade no mundo, e isto tem um momento claro na agenda de Deus. Esses poderes são lançados no lago de fogo. O fogo na Bíblia é um elemento purificador, que tira a contaminação da terra, da presença do pecado, tudo aquilo que o pecado trouxe. Então, creio que isto é uma perspectiva assim, muito positiva e otimista para as pessoas no mundo de hoje, porque o Apocalipse é uma mensagem de esperança. Então, as pessoas estão muitas ansiosas, desesperadas, intranquilas, né, porque a corrupção está tomando conta do mundo. Drogas, né, prevalência das drogas, doenças mentais, depressão. Então, o Apocalipse está dizendo para nós que tudo aquilo que diz respeito ao mal, à presença da maldade no mundo, tem seus dias contados. Então, a partir da cruz de Cristo, o dragão está derrotado e ele tem pouco tempo. E esse pouco tempo, então, chega à sua consumação com o estabelecimento do reino de Deus, né, quando Jesus vem. E Apocalipse 19 trata com isto, quando Deus vence definitivamente seus inimigos para renovar a sua criação. É impressionante, pastor Jean, como a palavra de Deus, ela deixa claro, né, o fim de todo aquele que decide dedicar adoração a um sistema errado, a um Deus que não seja o Deus verdadeiro. A Bíblia não esconde, em nenhum momento, o final de todas as pessoas que optam
em permanecer ao lado do dragão, ao lado da serpente, ao lado do inimigo de Deus. Isso é um alerta, não é? Para cada um de nós como cristãos que vivemos já no fim do tempo do fim, segundo a profecia. Pastor, o guia de estudo trouxe aqui algumas ideias bastante interessantes, porque ele diz que pouco antes do retorno de Cristo, diz que as águas vão se secar. O Antigo Testamento trouxe já essa ideia do secamento das águas. Por exemplo, quando o Senhor quis tirar o povo dele que estava no Egito para levá-los a uma terra prometida, que ele prometeu a Abraão, ele secou também o mar, secou o Mar Vermelho. Para eles entrarem também na terra, já diante da terra prometida, ele secou o Rio Jordão. Então, pouco antes do retorno de Cristo a essa terra, ele disse que as águas vão se secar. Nesse caso aqui, as águas profeticamente, são esses reinos do mundo, os povos, eles vão se rebelar contra esse sistema religioso. Quer dizer, vai ter um fim, o engano vai ter um fim. Aqui no Apocalipse diz que eles têm espíritos de rãs, né? Espíritos aqui imundos semelhantes a rãs. Quando Cristo, ou Deus, tentou tirar, ou tirou o povo de Israel do Egito, a última praga que os magos, os encantadores, puderam contrafazer foi a praga das rãs. Dali para frente eles não puderam mais entrar em ação. Verdade. Então, o que vai acontecer aqui? Lógico, vai ter um movimento grande, mundial, assim, que a Bíblia chama isso aqui de Armagedon, para tentar destruir o povo de Deus e fazer um último engano mundial. Vai haver. Mas assim como acontecerá esse grande movimento mundial para enganar, haverá um movimento muito maior do próprio Deus vindo aqui para libertar e salvar todos aqueles que são seus. Então eu diria assim, vale a pena a gente seguir ao Senhor e ser fiel a Ele, porque a nossa vitória já é garantida pelo sangue do Cordeiro. Amém. Aliás, esse é o título aí do livro do Dornelles, né? Que eu li. Meus amigos, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer imensamente a vocês, uma lição bem densa, bem forte, bem importante. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, os dois amigos retornam ao programa e a gente conta mais uma vez com a sua audiência na próxima semana. Até lá, que Deus abençoe a todos.